Então, um novo jogo do Monsterverso acaba de ser revelado, e não apenas o Kong é a estrela, ele é o maldito título do jogo. Godzilla, por outro lado, está novamente em lugar nenhum e seus fãs estão começando a ficar muito frustrados. Alguns de vocês agora sabem exatamente o que eu quero dizer. Após 2 filmes com Godzilla em segundo plano para Kong, a revelação de que Godzilla provavelmente estará ausente neste primeiro jogo indie oficial do Monsterverse é decepcionante. Apesar dos jogos para celular, esses não contam. Isso tudo novamente adicionou combustível ao fogo, com alguns fãs exigindo que o Rei dos Monstros precisa ser dado mais conteúdo onde ele é a estrela. A trama deste novo jogo, apesar de agradável para mim, não faz sentido quando se considera que Godzilla, e não Kong, deveria ser o único a parar o ataque de Abaddon em Jacksonville. Então este jogo acontece logo após Godzilla vs Kong. Então, em teoria, Godzilla foi descansar durante esse tempo, mas depois de tudo que vimos no Novo Império, Godzilla não aparecer aqui, mesmo que estivesse um pouco cansado, não faz sentido quando você olha como os 2 últimos filmes estabeleceram Godzilla como essa força da natureza imparável, que de alguma forma pode saltar de um lado do planeta para o outro em o que parece ser apenas horas, se houvesse outro titã tentando anular seu comando de permanecer dormente na superfície. E parece que os eventos deste jogo vão ocorrer ao longo de pelo menos alguns dias. Neste vídeo, espero dar algum entendimento a este problema aparentemente muito comum de Godzilla não aparecer em sua própria franquia. Dica: os grandes nomes do Monsterverse não são totalmente culpados nessa situação. Vamos a isso. Quero pular direto para a linha do tempo do Monsterverse. O novo jogo se passa logo após a batalha de Kong e Godzilla em Hong Kong, o que pode ser uma justificativa de enredo para os desenvolvedores não incluírem Godzilla em Kong: Instinct of Survival. Após sua batalha com Kong e Mechagodzilla, Goji estava extremamente exausto. Na lore, Godzilla já estava perdendo energia antes de enfrentar Kong, depois de quase uma década ativo. Ele teve que ir e tirar um cochilo nas túneis da Terra Oca para se energizar antes de poder dizer ao Kong para cair fora daqui. Se este jogo acontecer perto do fim de Godzilla vs Kong, pode-se dizer que Godzilla apertou o despertador, permitindo que Kong tivesse mais um momento na superfície para cuidar da nova infestação. E isso faria sentido se Godzilla x Kong: O Novo Império não tivesse acabado de sair, mostrando um Godzilla que não podia deixar Kong ter 1 minuto na superfície antes de correr para confrontá-lo violentamente. Resumindo, não creio que a 7-Eleven Studios recebeu a história para GXK antes da aprovação deste jogo. Vamos lá agora, Legendary. Porque o GXK Gold não deixaria essa invasão de Abaddon e Kong passar despercebida. Apesar de não ser um fator decisivo, a atmosfera geral e o tom da história do Survival Instinct são os mais próximos de uma narrativa de alto nível da perspectiva humana já vista no Monsterverso. Dito isso, eu já disse muitas vezes no canal recentemente, os criadores da história do Monsterverse precisam aprimorar seu trabalho. Eu e muitos outros estamos cansados de cada história oficial do Monsterverse parecer ter pouca ou nenhuma conexão com as outras entradas da série. Eu sei que é mais ou menos assim que a franquia Godzilla sempre foi, mas na minha opinião, isso também pode ser o motivo pelo qual Godzilla nunca conseguiu desenvolver uma verdadeira linha de lore estável que pudesse ser celebrada e obsessivamente seguida por décadas, ajudando a franquia a alcançar níveis ainda mais altos de fãs como outras grandes franquias. O que estou tentando dizer é que, sem o esforço de alinhar cada entrada do Monsterverso aos eventos já ocorridos, acabamos com situações como esta, em que nós, grandes fãs, sabemos que não é assim que este cenário realmente se desenrolaria neste universo. Godzilla com certeza estaria aqui para essa luta, e isso me leva ao motivo final pelo qual o Godzilla não está neste jogo. Dinheiro! Vamos encarar, a Toho torna extremamente difícil para o Godzilla ganhar exposição em outras plataformas como videogames. A Seven Levels e seus renomados investidores teriam que implorar e investir uma grande parte do orçamento apenas para obter os direitos de uso do Godzilla neste jogo. King Kong sempre foi mais acessível por não ter uma propriedade clara, mas a Toho detém o poder supremo sobre o Godzilla, e eles prefeririam ver o personagem desaparecer do que deixar o Godzilla ser usado facilmente por qualquer um, o que de certa forma temos que respeitar.
Mas se o Gigabash conseguiu, talvez não haja desculpa. Esse jogo não começou com o Godzilla, ele teve que conquistá-lo, então talvez o instinto de sobrevivência seja suficiente para uma atualização de conteúdo para download do Godzilla. Não posso confirmar, mas acho que faz sentido e tem algum peso. Kong parece ter mais apelo do que o grande G-Man em termos de público geral, provavelmente devido ao personagem ser tão humano, então financeiramente faz sentido deixar Godzilla de fora desta. Mas isso não impede que alguns fãs tenham a sensação de que continuam sendo enganados. Para muitos fãs, sem Godzilla significa sem cliente, e isso é importante lembrar. Embora eu não concorde necessariamente com isso, o crescente burburinho dos fãs sentindo que a estrela original do Monsterverse está sendo muito desprezada não é algo a ser ignorado. Mais uma ou duas entradas que minimizam Godzilla no Monsterverse e os fãs de God poderiam se rebelar contra a Legendary, similar ao que os fãs de Star Wars têm feito com a Disney recentemente. O que vocês acham? Se você quer mais vídeos de opinião como este, compartilhe o vídeo. Ative o algoritmo e isso me mostrará que você quer mais. Aproveitem o resto do dia, aqui é o Jacob e até a próxima.